Porque o gestor de telecom deve entender sobre o eSIM. Pelo menos no meu ponto de vista, toda e qualquer tecnologia que venha a ser utilizada no âmbito do serviço que eu gerencio, eu tenho que conhecer. Se eu vou usar ou não é outra questão, mas conhecer eu devo. É a mesma coisa que, vamos supor, no início, o telefone começou a ser GSM, utilizar chip. Você tinha que entender isso para gerenciar as linhas, senão como é que você ia fazer? E hoje todo mundo usa um telefone celular que seja GSM. Até telefone fixo você tem essa opção de utilizar em um chip. Então, você tem que ficar ciente de tecnologias, sim, porque isso deve melhorar a utilização dos recursos e, de preferência, se vier com a economia financeira, é o melhor cenário. Então, na metodologia que eu criei, que é a Reduza Custo Todo Mês, existem dois pilares que eu trabalho, que é o pilar negociação e o pilar de gestão. Lembrando que essa metodologia são para os cursos que eu ensino, mentorias, todo o processo e como eu atuo nos meus clientes. Então, essa metodologia é um passo a passo de como eu faço. 1, 2, 3, quais são as maneiras e os formatos. Nesse contexto, também tem abertura para novas tecnologias, tá? Você tem que ficar ciente e aberto a isso. E, por exemplo, quem participa, lógico, quem já é meu aluno, sabe que eu sempre atualizo as informações. Ou seja, você tem que ficar à frente do mercado. Você tem que ficar ciente do que vai acontecer no futuro. Porque no Brasil, a gente sabe que as tecnologias normalmente demoram um pouco mais para chegar. E isso dá tempo para a gente se organizar. E ao mesmo tempo que dá sede daquela tecnologia chegar para a gente poder fazer a utilização em projetos que sejam necessários. E um exemplo para você ter ideia, não sei se você chegou a pegar essa tecnologia, mas é a tecnologia TDMA, que é uma tecnologia antecessora à GSM, que a gente só tinha praticamente voz na internet, era muitíssimo lenta. E o TDMA era um equipamento que vulgarmente chamamos de tijolo, que ele é bem pesadinho, pelo menos alguns modelos, que você jogasse, era uma tijolada na pessoa. Mas o TDMA é exatamente o eSIM, porque a linha fica no equipamento. Como eu já estava dentro de operadora, se não me engano, na época eu tinha TDMA na Claro e na TIM quando eu trabalhei. Se não me engano, como já faz mais de 10 anos, eu vou ter certeza aqui, mas na TIM eu sei que eu peguei. E a gente, no atendimento, fazia diversas trocas de aparelho. Então, isso é o que vai voltar a acontecer. Você vai deixar de fazer troca de chip para fazer troca de aparelho. E até antes de dar essa aula, uma coisa que eu acho que é interessante para a gente conversar, para você ficar ciente, é que eu analiso os números dos meus clientes, ou seja, eu quando faço a gestão, ou seja, na metodologia, a gente tem uma área de suporte ao colaborador ou ao gestor. E tem as demandas, tem lá, fez isso, porque fez, qual foi o motivo. E eu avaliei as trocas de chip. Eu disse, por que a maioria das pessoas, dos colaboradores, solicita isso? E eu vi que, de forma esmagadora, são duas. Ou deu defeito, deu um problema lá no chip, ele precisa ser trocado, ou é uma situação de perda ou roubo. Então, pouquíssimas pessoas fazem, eu vou mudar a tecnologia do chip atualmente. Mas, em sua maioria, perda ou roubo. O que é que pode acontecer? Se for um eSIM, obrigatoriamente você tem que trocar o aparelho. Você não vai trocar só o chip. E aí você tem que ter isso como raciocínio, pensar como gestor de telecom, em que essa nova tecnologia vai implicar em novos processos, novos procedimentos ou adequação dos processos que já existem. Então, TDMA é um exemplo que eu te dei que é praticamente a mesma coisa e algumas pessoas no mercado, pessoas que eu digo, funcionários ou não de uma empresa ou pessoa física, ele já usou, deixou de usar o eSIM, algumas pessoas vão achar bom, outras pessoas vão achar ruim. Algumas pessoas vão dizer, eu vou voltar para o TDMA, outras pessoas vão dizer, eu vou ter essas vantagens. Então sempre você vai ter um balanço dos dois mundos. E a ideia é que você, como gestor de telecom, tenha essa visão do que é um eSIM e como utilizá-lo dentro da organização.